cidade mais fria do mundo. E esse é um menino de 11 anos se arrumando pra ir pra escola lá. Esse é um dia mais quente, tá fazendo menos 47 graus. Ele coloca várias camadas de roupa extremamente grossas e botas feitas pra neve, pra que ele consiga andar até o ponto de ônibus, porque mora a 40 minutos da escola. Ele precisa caminhar só 200 metros, porque por causa do frio tem bastante ônibus no lugar. Só que ele só pode esperar o ônibus por alguns minutos. E se ele tiver muito atrasado, vai ter que voltar pra casa e faltar da aula, porque senão ele vai congelar. E nesse dia, o ônibus que tem aquecimento chegou na hora. Ele chega na escola e tem aula das 8 da manhã até a 1 da tarde. 6 dias por semana. Mas quando a temperatura chega a menos 50 ou menos, as escolas fecham e ninguém tem aula, porque senão as pessoas congelam e morrem. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. As vinganças mais insanas. Uma companhia aérea jogou uma mala com um violão de 20 mil reais dentro. Mas eles não sabiam que o dono era um cantor famoso que se vingaria do melhor jeito. O violão ficou bem quebrado. E ele então ligou pro suporte da United Airlines. Eles disseram pra ele ir lá no dia seguinte. Só que naquela noite ele tinha um show. Ele então pegou um táxi e encontrou um lugar que finalmente arrumaria o seu violão, mas que cobrou 7 mil reais pra isso. No dia seguinte, ele voltou a falar com eles pedindo que eles pagassem o concerto. Mas eles responderam que tava tarde demais e que ele deveria ter pedido no dia anterior. E foi aí que ele resolveu se vingar. Juntou alguns amigos e escreveu uma música que seria só uma vingancinha. Só que a música viralizou. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. E aí a empresa falou que pagaria pelo concerto se ele excluísse a música. E a resposta dele foi: tá tarde demais. Vocês deveriam ter pedido no dia anterior. Os piores chá revelação. A ideia dessa revelação é que o pai batesse na bola com o taco e revelasse uma fumaça com a cor do gênero. Só que ele era bem ruim e a bola acabou acertando a cara do sogro. Essa mulher resolveu segurar o seu cachorro durante a revelação do seu bebê. Só que ela se empolgou demais descobrindo que seria uma menina e jogou o cachorro pro ar. Ele tá bem, eu acho. Já essa mulher tava levando o balão que ia ser estourado durante a festa. Só que o seu primeiro filho queria muito saber qual seria o gênero do seu irmão. E estourou bem antes da hora. Já esse cachorro cagou pro chá revelação. Literalmente. Só que acabou assustando com o som do canhão. Os piores chá revelação. A ideia dessa revelação é que o pai batesse na bola com o taco e revelasse uma fumaça com a cor do gênero. Só que ele era bem ruim. E a bola acabou acertando a cara do sogro. Essa mulher resolveu segurar o seu cachorro durante a revelação do seu bebê. Só que ela se empolgou demais descobrindo que seria uma menina e jogou o cachorro pro ar. Ele tá bem, eu acho. Já essa mulher tava levando o balão que ia ser estourado durante a festa. Só que o seu primeiro filho queria muito saber qual seria o gênero do seu irmão e estourou bem antes da hora. Já esse cachorro cagou pro chá revelação. Literalmente. Só que acabou assustando com o som do canhão. Algunas cosas que no me creía capaz. Nunca di tanta importância quando hablaban los demás. Me entregué a vivir. Ele imprimiu uma cópia da sua cara, mas isso salvou a sua vida. O Marcos estava na faculdade e trabalhava numa empresa. E quando chegou no trabalho um dia, encontrou vários policiais.
Foi quando seu chefe falou que alguém tinha roubado 10 mil dólares que ele tinha escondido no escritório e que as únicas pessoas que tinham acesso ao escritório eram ele e o seu colega Lucas. Mas o chefe tinha certeza que não tinha sido o Lucas, porque eles eram amigos de infância. O chefe sabia que tinham entrado lá às 10h30 por causa do sensor de movimento. E apesar de o Marcos estar na biblioteca nesse horário, ele não tinha como provar. Só que na hora que a polícia ia levar ele pro interrogatório, ele lembrou de uma coisa e pediu pra polícia ir com ele pra biblioteca. Foi quando ele mostrou a impressora e que tinha uma impressão feita na conta dele bem na hora do roubo e clicou no arquivo, mostrando que era uma exata cópia da sua cara que ele tinha feito pra zoar com os amigos, provando assim a sua inocência. Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o Lanche Real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o Lanche Real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Essa pessoa comprou batata frita congelada e uma veio do tamanho do pacote, uma banana do tamanho do antebraço da pessoa, um pão do McDonald's cheio de gergelim. Essa pessoa achou uma esfera de Cheetos gigante. Quando quebraram um ovo, saiu um ovo menorzinho de dentro dele, um Doritos gigante que não é do formato de triângulo, um Skittles feito de mini Skittles de todos os sabores, esse morango mutante. Essa pessoa pediu pro fast food colocar o máximo de molho que desse. E o resultado foi esse. Boatos de que se você se inscrever também vai ganhar na loteria das comidas. O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido. E apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito e inclusive estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido. E apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito e inclusive estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. Motivos burros que pessoas chamaram a polícia. Uma mulher dos Estados Unidos foi no McDonald's comprar nuggets de frango, mas quando ela fez o pedido, o funcionário falou que eles estavam sem nuggets. Ela então ficou muito brava e começou a gritar com o funcionário. Depois, ela estacionou o carro e ligou pra polícia 3 vezes, dizendo que era uma emergência gravíssima, porque o McDonald's estava sem frango. Depois de muita insistência, eles foram até o lugar, mas não pra punir o restaurante, e sim pra dar uma bronca na mulher. Robert Richardson, de 9 anos, estava no carro com seu pai quando ele passou num sinal vermelho sem querer. Aparentemente, estava tudo bem. Mas quando eles chegaram em casa, o menino correu pra ligar pra polícia, porque ele tinha certeza que o que o pai fez era um crime gravíssimo. I had to go to the car wash and then he went past the red light. You did? Mm-hmm. Is he home right now? Hello? Hi, Quincy Police. Oh, no. I'm just going to apologize. That's my son. Just want to let us know you ran a red light. Oh, no. I apologize. What can heal the broken hearted? Someone help me out. Your heart's still
coração tem um X nas mãos, e pra muitas culturas significa que você é uma pessoa sortuda. Cruze as mãos desse jeito. Qual polegar ficou por cima? Se foi o direito, você é parte da maioria, mas se foi o esquerdo, você é bem raro. Só que se você colocou os dois juntos, é parte do 1% mais raro e gosta de quebrar padrões. Junte o seu polegar com o mindinho e coloque o braço numa superfície lisa. Se essa saliência não aparecer, você é parte dos 10 a 15% mais raros e não tem um músculo chamado palmar longo. Só de 30 a 50% das pessoas tem um narrador na cabeça. Então, parabéns! Se você tem uma vozinha que fala com você todo dia, você é bem raro. E se você nasceu num domingo, parabéns! Você também é raro, porque é o dia da semana com menos nascimentos no mundo. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Essa escola tinha passes de dever de casa, que era um papelzinho que você podia usar pra não entregar uma tarefa de casa ou pra atrasar um dia inteiro no trabalho final. Cada aluno ganhava um passe no começo do ano, mas se qualquer pessoa tentasse copiar ele, seria suspenso. No começo do ano, todo mundo tinha os seus passes e um menino teve uma ideia. Começou a comprar os passes das pessoas por R$5 e conseguiu juntar vários deles. E aí ele esperou até o final do bimestre. E era quando todo mundo tava desesperado pra entregar os trabalhos finais. E aí ele vendia esses passes de volta pras pessoas, só que por R$35. E todo mundo comprava, porque todo mundo precisava de um dia extra. E esse gênio ganhou no total mais de R$1.000. E se gêmeos idênticos tiverem filhos com gêmeas idênticas? O Jeremy e o Josh têm a resposta, porque casaram e tiveram filhos com a Brittany e a Brianna, que também são gêmeas idênticas. Pra começar, elas engravidaram quase ao mesmo tempo, e os filhos também nasceram em datas muito próximas. Teoricamente, por serem filhos de irmãos, eles são primos, mas geneticamente eles são irmãos, já que os seus pais e as suas mães são geneticamente iguais. E se fizerem um teste de DNA, seria praticamente impossível saber qual deles são os pais. Pessoas que só tinham um trabalho e conseguiram errar. Pediram uma pizza de pepperoni. Veio um pepperoni na pizza. Esse hambúrguer, o biscoito da sorte diz: o trabalho tá bem feito. No papel, fora do biscoito, uma batata inteira dentro do pacote de salgadinho. Como? O armário da escola dessa pessoa, meu cachorro, o cachorro, essa bola da sapinha, mochila do Batman e o lindo banheiro dessa escola. Pessoas que só tinham um trabalho e conseguiram errar. Pediram uma pizza de pepperoni. Veio um pepperoni na pizza. Esse hambúrguer, o biscoito da sorte diz: o trabalho tá bem feito. No papel, fora do biscoito, uma batata inteira dentro do pacote de salgadinho. Como? O armário da escola dessa pessoa, meu cachorro, o cachorro, essa bola da sapinha, mochila do Batman e o lindo banheiro dessa escola. É por isso que a Torre de Pisa nunca vai cair. A Torre de Pisa começou a entortar em 1178, logo que começou a ser construída. E isso acontece porque construíram ela num solo que tem uma mistura instável de argila e areia, que não aguenta o seu peso de mais de 14.000 toneladas. A inclinação da torre foi piorando, até chegar em um ângulo de 5,5 graus em 1990. Por isso, o governo italiano fez um projeto para estabilizar ela em 2001, em que os engenheiros reforçaram a base, usando pesos e escavando em lugares estratégicos. E assim, eles conseguiram diminuir a inclinação dela em quase 4 centímetros. E por isso, apesar de o terreno ser instável e até ter derrubado outros prédios no lugar, os cientistas dizem que ela vai ficar em pé por pelo menos mais 200 anos.